Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula para falarmos de ativos que são importantes para o nosso metabolismo. E claro, a gente não poderia deixar de falar do ácido alfa-lipoico, que é um grande antioxidante, e nós vamos ver a importância dele nessa aula hoje. Então, o que é o ácido alfa-lipoico? Ele é também conhecido como ALA, né, sua abreviação. É uma coenzima que combate os radicais livres e regenera antioxidantes que já foram oxidados, como por exemplo a vitamina C e a vitamina E. Então ele ajuda a manter o sistema antioxidante. Por isso que ele é tão importante. Vamos recordar aí quais são as 3 grandes reações deletérias que vão levar a todas as doenças e que participam aí do envelhecimento precoce e da degeneração do organismo. Estresse oxidativo, inflamação crônica sistêmica de baixo grau e glicação. Então, uma vez que ele está envolvido como antioxidante, ele já é muito importante. Mas vocês vão ver que ele tem grandes outras funções, principalmente na parte de glicação, de controle da glicemia e da insulina. Então, é fantástico para pacientes com diabetes, para tratar também pacientes que têm glicação, que não são diabéticos, mas têm índices aumentados de glicação, também é uma ótima opção. E claro, durante essa aula nós vamos falar de muitos outros efeitos do ácido alfa-lipoico, que como você pode ver, ele fala além de antioxidante, né, de envolver a conversão, além de se envolver na conversão de carboidratos em energia. É também um importante cofator no metabolismo dos aminoácidos de cadeia ramificada. Então só por essas 3 funções aqui, já vale a pena suplementar nos nossos pacientes que tenham, né, essa indicação dessas 3 reações presentes no organismo, né? Uma dessas 3 reações. É o único nutriente que demonstrou grande eficácia na disposição da glicose. Ele diminui o sérum lactase e as concentrações de piruvato e melhora a eficácia da glicose na perda de peso em pacientes obesos com diabetes tipo 2. Esse é um efeito muito importante e que pode melhorar a distribuição de outros nutrientes, imitando a insulina, pois aumenta a captura de glicose pelas células musculares em 65%. Olha só a importância disso. Ele aumenta em 65% a captação da glicose para dentro da célula muscular para ser transformada em energia, ou seja, vai retirar essa glicose da corrente sanguínea, o que vai melhorar muito os índices aí de glicemia e vai diminuir a resistência insulínica. Então a gente usa demais o ácido alfa-lipoico para este perfil de paciente. Eu acho que uma das principais indicações é para pacientes que têm resistência insulínica e glicação, e por que não dizer já pacientes que já estão diabéticos, seja diabetes tipo 1 ou tipo 2, ele vai ser muito interessante, tanto na parte de combate ao estresse oxidativo, que existe e é mais intenso nesse tipo de paciente, e também na parte de regular, ajudar a regular aí a entrada da glicose. Então, não poderíamos deixar de lembrar a você que está aqui, talvez vendo essa aula comigo pela primeira vez, o que é a glicação, visto que nós vamos ver que ele tem um efeito antiglicante. Então vamos lembrar aí o que é a glicação, tá? A glicação, gente, vamos lá. A glicação é a reação química que acontece no corpo que vai gerar os EIGs, que são os produtos de glicação avançados aí, né? Isso aqui vem do inglês. E essas reações, elas acontecem, né, através de ligações covalentes entre o açúcar e proteínas, entre a glicose e alguns lipídios também. E você vê que o exemplo colocado aqui é o colágeno. Então, uma das principais proteínas que sofrem glicação, esse efeito da glicose, né, a gente pode dizer que a glicação é a ligação de uma glicose com uma proteína sem a participação de alguma enzima. E também pode acontecer aí, os EIGs são formados também com a ligação da glicose com alguns tipos de lipídios. Por que é tão ruim ter um EIG? Porque com certeza ele vai estragar, né? Quando você pensa assim, mas o que tem a ver a glicose ligar a uma proteína? Quando ela liga nessa proteína, ela está mudando a configuração, a conformação estrutural dessa proteína. Consequentemente, essa proteína deixará de cumprir a sua função original. Então, se era uma enzima, não vai funcionar, porque agora você modificou aquela estrutura. Se era uma proteína de ligação ali, de uma proteína receptora, vamos imaginar isso. Você acabou de estragar um receptor, não vai mais encaixar com a sua molécula, né? Vamos imaginar que a gente tem receptores hormonais, né? A gente tem receptores da própria insulina, a gente tem receptores de neurotransmissores. Então, quando você glica um receptor, você estraga esse receptor.
Por isso que ela é tão maléfica, porque ela vai acabar afetando diversos órgãos, diversos sistemas e trazendo várias consequências, tá? Então, como a gente pode ver aqui, ele citou o colágeno, porque é uma proteína estrutural, então a gente vai ter grandes problemas de principalmente envelhecimento precoce, né? Assim, promove alterações morfofuncionais nas diversas estruturas. As proteínas que constituem a matriz extracelular e a membrana basal vascular são de vida mais longa e, portanto, mais suscetíveis à modificação pelos AGEs. Então, olha lá onde que o AGE vai fazer o estrago, no vaso sanguíneo. Por isso que a gente vê tanta gente com doença cardiovascular. As doenças aí como hipertensão, dislipidemias, formação de placa aterosclerótica, tem total relação, ou pode ter, né, tanto com o estresse oxidativo quanto com produtos avançados de glicação. Que mais? Tecidos ricos em matriz extracelular são, olha só, a musculatura esquelética, os tendões, as articulações e os ossos, o coração, as artérias, os pulmões, a pele e o cristalino. E você achando que colágeno só se tratava de pele, né, gente? A gente vê muito falar de colágeno pensando, não, vou melhorar minha pele. Colágeno é estrutural. Todos esses tecidos aqui vão utilizar colágeno. Assim, patologias decorrentes da glicação podem ocorrer em todos esses órgãos e tecidos, tais como osteoartrite, insuficiência cardíaca congestiva, envelhecimento cutâneo, retinopatia, entre outras. E os AGEs ainda facilitam a geração do estresse oxidativo. Então a gente viu aqui, primeiro, eles vão diretamente destruir a estrutura desses tecidos que a gente citou aqui, e segundo, eles vão promover o estresse oxidativo. Por isso que eu falo que as três reações, elas andam juntas, uma coisa produz a outra com o passar do tempo. Então, se eu tenho estresse oxidativo como gatilho inicial, primeira reação deletéria, consequentemente eu vou ter, com o passar do tempo, né? Eu vou ter resistência insulínica e glicação e inflamação. Se eu tiver uma inflamação crônica, consequentemente eu vou ter, com o passar do tempo, estresse oxidativo e glicação. E tem explicações bioquímicas detalhadas para isso. Não é o caso da aula de hoje, mas se você gosta do tema, né, e estuda esse tema, você vai encontrar tudo isso muito bem já descrito pela bioquímica, tá bom? Então, a segunda questão aqui é que os AGEs vão gerar o estresse oxidativo. O aumento da biodisponibilidade de glicose leva à glicação das enzimas antioxidantes. O que eu falei antes? Se eu tiver glicação, eu vou glicar todo tipo de proteína, inclusive as enzimas antioxidantes. Então, é um mecanismo pelo qual a formação aí de AGEs leva ao estresse oxidativo, glicando, ou seja, estragando as enzimas antioxidantes. Segundo, a autooxidação da glicose, condição facilitada pelo estresse oxidativo, pode ser responsável pelo aumento na produção de espécies reativas de oxigênio, são os produtos aí do estresse oxidativo, e pelo decréscimo da disponibilidade ou atividade das enzimas antioxidantes. Então, uma coisa é os AGEs promovendo estresse oxidativo, a autooxidação da glicose. Terceira coisa, aumento do recrutamento de células inflamatórias, né? Neutrófilos, monócitos e macrófagos, os quais, após estímulo inflamatório, produzem mieloperoxidase, que induz a formação de AGEs pela oxidação via radicais livres de aminoácidos. Então, aquilo que eu falei aqui se confirmando, né? Se a gente tem uma glicação, vai acontecer o estresse oxidativo, vai acontecer a inflamação. Se eu tenho estresse oxidativo, vai acontecer a inflamação e a glicação com o passar do tempo. Então, são as três reações deletérias que vão bagunçar a bioquímica, as estruturas do paciente, do nosso organismo, e vão trazer as doenças por consequência. E, claro que nós estamos aqui para falar do ácido alfa-lipoico e também de tratamentos. Então, como tratar a glicação? Existem tratamentos? Então, olha só, dividido em 4 categorias distintas, cada um atuando em níveis diferentes da produção do AGE. Categoria 1, eu posso ter substâncias que inibem a formação dos AGEs através da varredura de intermediários carbonílicos reativos. Exemplos, antioxidantes como a vitamina C e a vitamina E. E quem que tá aqui, ó? O ácido alfa-lipoico. Também a N-acetilcisteína, a silimarina e alguns polióis. Categoria 2. Atuar na prevenção da formação de AGEs, assim como na prevenção da ação celular dos AGEs. Receptores para AGE, né? Então a gente tem receptores, gente, nas células, onde o AGE, né, o produto de glicação, se liga e vai fazer as cascatas deletérias consequentes. Então você pode ter
substâncias que também interferem diretamente aí, ó, no receptor. Quais substâncias são essas? A piridoxina, ou fosfato de piridoxal, que é a forma ativa da vitamina B6, a benfotiamina, que é a forma ativa da vitamina B1, e a carnosina, tá? Que é muito interessante também como prevenção de formação de EIGES. Categoria 3 entram aqui alguns antidiabéticos orais com propriedades antioxidantes, tá? E categoria 4, utilização de compostos desglicantes, né? Então, já aconteceu a glicação. O que eu posso fazer para reverter? Carnosina, glicoxil, tá? Que é um derivado aqui da carnosina, um modificado, é um peptidomimético, análogo da carnosina. Então, é esse aqui que geralmente a gente prescreve, aí sim, para os pacientes que já têm estado de glicação avançada, que precisam desglicar. Então, o ácido alfa-lipoico, ele entraria aqui como uma proteção, como um antiglicante. Como a gente viu aqui, a gente pode ter todos esses pensamentos aí. Tem essa figura aqui que eu gosto muito, do livro Nutracêuticos na Prática Clínica, né, da doutora Karina Ruiz. Tem essa figura mostrando aqui, né, a formação das bases de Schiff, e aí, então, os produtos de glicação sendo formados aqui, ó, produtos de Amadori, que são intermediários aqui, ó, antes de formar o EIGE, né? Então, eu tenho a proteína sendo glicada, formando as bases de Schiff, e aí os produtos de Amadori, e finalmente os EIGES, ou aqui as bases de Schiff para intermediários também reativos que vão gerar EIGES. E aqui, claro, a parte interessante da figura. Para cada etapa, né, ó, a piridoxal 5-fosfato, o AS aqui também previne a formação dos EIGES nessa fase 1, os antioxidantes como a vitamina C e a E, e ó, o ácido alfa-lipoico aqui, né, interrompendo os processos que vão gerar os produtos de Amadori. Aqui entra a carnosina, né, o glicoxil. Então, é muito interessante nós entendermos que podemos associar, sim, ativos para os nossos pacientes que têm produtos de glicação avançada, como os diabéticos, que é o principal paciente que tem aí encharcado de EIGE, né? Quanto pior for a hemoglobina glicada, qual que é o marcador que a gente usa para ver glicação? Hemoglobina glicada, né? Então, quanto pior for a hemoglobina glicada, pior é o estado de concentração aí de EIGES. E mais ativos e mais associação de ativos esse paciente precisa, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais dos efeitos do ácido alfa-lipoico? Efeitos dele, ó, dispara reações químicas no organismo que incrementam ou reciclam os níveis de outros antioxidantes que são considerados chave, né? Inclusive as vitaminas C e E, nós já tínhamos falado disso antes. Aumenta a quantidade de óxido nítrico, presta atenção nisso aqui, hein? Assim como melhora a estabilidade e a duração da ação do óxido nítrico. O óxido nítrico, ele pode sofrer com a presença de estresse oxidativo e formar óxidos altamente reativos, né? Então, piorar o estado de estresse oxidativo. Então, proteger o óxido nítrico, fazer com que ele fique ali, como o ácido alfa-lipoico faz, ó, aumenta a quantidade e melhora a estabilidade, é fantástico para o organismo. Lembre-se que o óxido nítrico, uma das suas funções é fazer a vasodilatação. Então, pensa aí nos pacientes com hipertensão, com disfunção erétil, mais para frente a gente vai falar aqui. Facilita o mecanismo da glicose e com frequência é recomendado a pacientes diabéticos, né? Então aqui ficou a figurinha com anomalias metabólicas que o ácido alfa-lipoico estaria aqui bloqueando. Que mais? É usado na disfunção erétil ou indicado, tem indicações, né? Então, para a gente esclarecer, né, pessoal, toda doença crônica, ou toda patologia, ou todo sintoma, geralmente ele é fruto de uma série de fatores. Eu digo sempre que os problemas são multifatoriais. Então, muitas vezes é necessário associação de ativos. Agora, claro que o ácido alfa-lipoico vai ser muito bem-vindo aqui pelo efeito no óxido nítrico, né? A presença dos EIGES, a oxidação celular com radicais livres e a desmineralização do sistema nervoso autônomo favorece o dano, levando à disfunção erétil. Acredito que aqui no canal já tem uma aula onde eu falei sobre disfunção erétil. Falei sobre alguns ativos que são importantes. Tem uma aula que eu falei de libido também, que eu falo da importância dessa parte do sistema nervoso autônomo para que tudo aconteça, né? Libido é um dos primeiros passos aí, levando a todo o processo de função sexual e também de orgasmo. Então, quando a gente fala de libido, né, a gente fala aí da primeira etapa do processo, mas que tem toda uma cascata de neurotransmissores e de hormônios que precisa funcionar ali para tudo acontecer. E não podemos esquecer que para você ter a função erétil, precisa de
vasodilatação. Na região do pênis ali precisa de vasodilatação. O que acontece com a glicação durante uma vida inteira, estresse oxidativo durante uma vida inteira, que a pessoa não está comendo direito, está com resistência insulínica, está com produtos de glicação, tem uma vida estressante, forma aí os radicais livres, vai agredindo os vasos sanguíneos e aí vai comprometendo a função de vasodilatação. Então eu sempre falo, né, para ter uma vida longa, né, longevidade sexual aí para os homens, tem que ter vasos sanguíneos saudáveis. Não é só hormônio, gente, tá? É todo o sistema cardiovascular preservado. Todo dia tem uma merda. Então aqui, não ter radicais livres, aumentar o óxido nítrico, proteger aqui os neurônios do sistema nervoso autônomo, fundamental fazer tudo isso para evitar a disfunção erétil. Que mais? Claro que teríamos a função dele aqui no pé diabético ou no próprio diabetes, né? Porque o estresse oxidativo é a conexão para o dano muscular e metabólico para a neuropatia diabética, redução do fluxo sanguíneo. Então, comprometimento dos vasos, como a gente falou aqui da microcirculação, que os produtos, né, de glicação, junto com o estresse oxidativo, vão promover ali, vai facilitar, vai favorecer o aparecimento do pé diabético, que é uma consequência, né, dessa falta de circulação, somada a uma falta de oxigenação, né, por consequência, e aí você tem ali a entrada de micro-organismos, né, não chega a sangue conforme deveria, fica sem a proteção, falta oxigenação, faltam as células de defesa, e aí a gente começa a ter o aumento da ferida, da lesão, até sofrer amputação. Então, se tem algo que é importante, é a gente saber ajudar os pacientes que têm já essas lesões a minimizarem o dano e melhorarem, né, essas feridas aí, associar tratamentos. Uma opção seria o uso do ácido alfa-lipoico. Existe, então, o aumento de radicais livres nessas regiões, redução da atividade da síntese, né, da enzima de síntese do óxido nítrico, hiperatividade na via dos polióis, ativação do sorbitol, peroxidação de lipídios, hiperviscosidade, hiperatividade do sistema de coagulação. Então, tudo isso aqui faz o pé diabético. O que mais que a gente pode usar o ácido alfa-lipoico? Aqui, ó, né, para o lipedema. Então, na parte aí de estética, tem muita gente procurando tratamento para lipedema. Apesar de estudos específicos ainda serem necessários para confirmar sua eficácia no tratamento do lipedema, já sabemos que ele oferece diversos benefícios importantes. Melhora a sensibilidade à insulina, regulando o metabolismo da glicose e ajudando na redução do armazenamento de gordura. Ação antioxidante, anti-inflamatória, combate o estresse oxidativo e reduz a inflamação. Fatores que agravam o lipedema. Modulação de adipocinas, como o aumento da adiponectina, que regula o metabolismo lipídico e ajuda na redução de gordura corporal. Por isso que é interessante para quem quer emagrecer também. Estudos indicam uma perda de peso modesta e redução de gordura corporal em adultos com sobrepeso, que pode ser um benefício, né? Então, para quem está lá com resistência insulínica, lipedema, quem tem lipedema, né, gente, tem algum problema também de sobrepeso ou já teve algum problema, então já demonstra um problema no tecido adiposo, com certeza vai ter esse benefício extra aí, tá? E qual que é o problema, né, do ácido alfa-lipoico? Um probleminha, ele tem uma biodisponibilidade um tanto baixa, né? Então a biodisponibilidade oral dele é de 30%. Então imagina que você tomou uma dose de 100 miligramas, né? Você prescreveu lá para o teu paciente 100 miligramas de ácido alfa-lipoico, apenas 30 miligramas vão, né, em média, alcançar a corrente sanguínea. Então a gente tem uma perda no trato digestório aí de 70%. Por isso que eu gosto muito de utilizar ácido alfa-lipoico injetável nos meus pacientes, ali na clínica, principalmente no começo de tratamento, né, para a gente ter um efeito maior, né? Lembrando que os injetáveis eles não são de manutenção, geralmente a gente faz protocolos aí que tem hora para começar e hora para terminar, ou então a gente associa com a via oral e usa como dose de ataque o injetável. Então, nesse caso aqui, desse ativo, é muito interessante você poder utilizar as vias injetáveis, tanto a via intravenosa, né, quanto a via intramuscular, para colocar esse ativo aí para dentro e melhorar a sua biodisponibilidade aí, né? Se for via intravenosa, é 100%, né? Não tem absorção, já entra ali a quantidade que foi colocada. Via intramuscular, mais de 90% também de absorção, tá bom? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado desse ativo, né? E se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, que eu tô colocando conteúdos muito relevantes aqui sempre. Um abraço e até a próxima!